Olá pessoal, estamos aqui em mais uma quarta-feira de podcast Ecoar Sabedoria Plena. Mais uma quarta-feira aqui para ouvirmos da palavra do Senhor, ouvirmos lindas experiências e aprendermos de Jesus, que é o nosso Salvador. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí para nos acompanhar. Compartilhem esta live no Facebook, no WhatsApp, compartilhem com os amigos, porque o assunto de hoje vai ser muito especial. Olá, pessoal, amor. Boa tarde a todos, que bom estar com vocês mais uma vez neste lindo e abençoado podcast. Minha graça e a paz a todos os irmãos e os amigos que estão conosco. Temos hoje conosco um convidado muito especial, né? Pastor Ivanildo Andrade, nosso presidente da Assembleia de Deus aqui de Santa Rosa. E ele também já vai dar sua saudação aos irmãos que estão chegando. Muito boa tarde, boa noite já a todos. Estamos mais uma vez aqui no podcast Ecoar Sabedoria Plena. E a minha saudação ao pastor Humberto, a Ivoline e a todos vocês que acompanham semanalmente esse podcast, que já está uma marca registrada do que é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus e compartilhamento de experiências que Deus tem nos dado. Muito bom estar com vocês e com certeza Deus terá bênçãos para cada um de nós. É verdade. E já vamos, antes de entrar no nosso assunto hoje, que é muito importante, agradecer e citar os nossos patrocinadores. O pessoal aí que nos ajuda, que colabora nesse projeto. Temos a loja Compre Barato e o lojão Pouco Preço da nossa querida Andréia, que está junto conosco aqui participando. Conheça um pouco mais dessas lojas maravilhosas. Agora se aproxima o Dia das Crianças e você pode chegar lá na loja e você vai ver uma variedade de itens muito legais para você comprar e dar de presente para os seus filhos, né, para os sobrinhos, para todos os parentes aí. Tem uma infinidade de produtos naquela loja, muito legal. Também JS Alarmes, do Jefferson Silva e da Tatiane, né, que trabalham com todos os sistemas de alarmes, câmeras, cabos, interfones e também estão patrocinando este programa. HelpTech, do Wilson e da Simone Kraus, que também trabalham na informatização de empresas e nos mais diversos ramos. Você também pode conhecer um pouco mais dessas empresas. Muito obrigada pelo patrocínio de vocês. Hoje vamos falar, né, sobre um assunto muito importante, né? Um assunto que eu acho assim que, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, é necessário falar e é falado muito pouco. E vamos falar sobre escatologia, né? Acredito, pastor Ivanildo, pastor Humberto, que não vamos conseguir falar nem 2% do quanto abrange esse tema, né? Mas é um assunto que precisamos falar. E eu gostaria de, antes de dar a oportunidade para vocês, ler um versículo que me chamou muito a atenção. Eu estava lendo a respeito deste assunto hoje pela manhã e esse assunto falou muito comigo, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 4, que diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, essa palavra nos diz o que nós estamos vivendo hoje, né, pastor Ivanildo? As pessoas estão zombando, escarnecendo de muitas coisas relacionadas à volta de Jesus
E muitos, e acredito que até pastores, pessoas que talvez cuidam de rebanhos, muitos desacreditaram da vinda de Jesus. Pensam, mas essa promessa já foi feita há tanto tempo, há tantos anos e nada aconteceu, e acabam desacreditando como isso na palavra, né? Uma realidade dos nossos tempos que as pessoas acabam dizendo, mas há 50 anos atrás eu ouvia meu pastor dizer que Jesus estava para voltar, que Jesus breve viria. Há 60, 70, 80 anos atrás eu já ouvia essa mesma palavra e até hoje não veio. Então essa demora, entre aspas, porque não é uma demora, é um tempo de Deus que não é o mesmo tempo para nós, essa demora faz com que algumas pessoas ou desacreditem ou não estejam mais esperando com aquela mesma ansiedade que deveriam estar. É verdade. Às vezes estão perdendo a esperança, né? Da volta de Jesus, mas a volta de Jesus ela é real, né, pastor? Real e eminente. Não é uma fábula, não é um conto, né? Não é uma história, mas é real. Jesus vai voltar, né? Com certeza. É verdade. E, inclusive, eu lembro quando eu era pequenininha, que essa palavra era uma palavra que eu ouvia muitos pregadores dizer, né? Que Jesus vai voltar como um ladrão, né? E aquilo assustava, eu me assustava muito, eu ficava imaginando essa cena. Como que vai ser? Jesus vai voltar como um ladrão. E outro versículo que eu li que me chamou muito a atenção, de 1 Tessalonicenses 5:4, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, muitas pessoas têm medo da volta de Cristo, né? Quem está na luz não vai ser pego de surpresa. Não vai ser pego de surpresa. Agora, quem não está bem ou quem está em dúvida da sua salvação vai ser pego de surpresa. Por isso que a gente sempre diz, eu tenho comigo mesmo, não está na Bíblia isso, é um sentimento meu, que quem está em comunhão com Deus, quem está cheio do Espírito Santo, quem está em plena intimidade com o Espírito Santo, vai pressentir o momento que está chegando esta hora da igreja ser arrebatada. Vai sentir uma alegria, vai sentir alguma coisa, porque está preparado, está ligado, como dizem hoje na gíria bem atual, está conectado, né? E não vai ser pego de surpresa. Agora, quem está desapercebido vai ser pego como ladrão, porque aí está desapercebido. É verdade. É verdade. E nós precisamos, né, o crente, o salvo em Jesus, precisa ter essa confiança, essa fé, essa esperança, é o que nos move, né? É verdade, é o alvo. É saber que existe um céu, né, nos esperando. E até diz em Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jesus, né, nos prometeu isso. Verdade. Que no céu não haverá mais dor, sofrimento, angústia, saudade, separação, não haverá mais morte, mas sim será um lugar de paz e alegria eternal. E esse é um lugar preparado, né, pastor, para os fiéis, né? Essa doutrina que a Evoline falou no início, que é o tema de hoje, escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou o ensino das últimas coisas, essa é uma doutrina que não veio apenas agora. Claro que a Bíblia toda prepara a igreja para isso, embora ela é mais focada no Novo Testamento, mas se olharmos as profecias bíblicas, desde Isaías, Daniel, Zacarias, Ezequiel, tem muita profecia no Antigo Testamento que são para o fim dos tempos. Sim. Inclusive profecias para o milênio que não vão se cumprir nesse tempo da igreja. Então são profeticamente essas fases, essas etapas anunciadas durante a Bíblia. Mas o tema de hoje, a escatologia bíblica para a igreja, ela começa mesmo no sermão profético de Mateus, que eu vou ler aqui. Mateus 24, verso 13 em diante, que é o que muita gente às vezes quer saber dos sinais, quer saber o que a gente pode ter de palpável, de visual, de certeza que Jesus vai voltar. Então Jesus diz assim no sermão profético de Mateus 24, verso 3 em diante: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então Jesus aí depois do verso 11 em diante ele fala de falsos profetas, ele fala da multiplicação da iniquidade, o amor esfriando, vai falar de muitos outros sinais que são sinais espirituais, além desses sinais físicos e geográficos que nós já estamos presenciando e alguns já se cumpriram na sua íntegra. Então esses sinais é que nos remetem para o que nós podemos detectar de quando será a vinda de Jesus, o que acontecerá, e também nós precisamos saber que existem algumas correntes teológicas diferenciadas e que causam um pouco de confusão, de turbulência no meio cristão, porque uns creem de uma forma, outros creem de outra forma. Nós sabemos que Jesus vai voltar, com certeza, mas tem, por exemplo, 3 correntes teológicas que têm um posicionamento doutrinário diferente quanto à grande tribulação que nós vamos falar depois. Tem os pós-tribulacionistas que creem que a igreja passará pela grande tribulação de 7 anos, permanecendo na terra até a segunda vinda de Cristo, a vinda em glória. Tem os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas que creem que a igreja será arrebatada na metade dos 7 anos, ou depois de 3 anos e meio da tribulação. E os pré-tribulacionistas, que é o modo que nós cremos, que nós fomos ensinados pelos nossos pais na fé, que creem que a igreja não passará pela tribulação, que a igreja não passará por esses 7 anos de caos, de catástrofe, de perseguição. Vai ser realmente um período que será chamado período do governo do anticristo na terra. A igreja não passará. Nós cremos, conforme a Bíblia diz, que a igreja será arrebatada antes da tribulação, não passando por esse período da ira que Deus predeterminou para esse tempo. Então, diante disso, dessas 3 correntes teológicas, nós estaremos abordando, então, a questão do arrebatamento da igreja e os seus sinais. Inclusive, falando sobre sinais, né? Em Lucas 21 e 28, nos diz assim: ora, quando estas coisas, os sinais, né, começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Então, Jesus nos deixou na Bíblia muitos sinais que aconteceriam e que estão acontecendo. Inclusive as pessoas dizem assim: mas antigamente já tinha terremoto, antigamente já tinha um monte de coisa que acontecia, vendaval e tudo mais, mas não na proporção que nós temos enfrentado nos dias de hoje, né? Exatamente. Então, assim, por que a palavra diz o princípio das dores? Naquela época já tinha, mas as dores estão aumentando, é como dores de parto, que quando vai chegando próximo, aproxima, né? Mais dores tem. Então, é muito interessante. O dia, isso, né, pastor, da volta, né, de Jesus não está apontado na Bíblia, mas os sinais... Os sinais que estão aí, né? Estão acontecendo. Mostrando a proximidade, né? É como eu sempre digo. Ninguém sabe o dia e a hora, só Jesus e o Pai. Porque Jesus, quando estava na terra, ainda na sua natureza humana, ele disse, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem, somente meu Pai. Mas depois que ele ressuscitou e ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ele também sabe o momento em que ele vai voltar. Porém, digamos assim, comparando nossa história humana em nível mundial, nós estamos aqui, né, nesse podcast, na noite de quarta-feira. Nesse momento é dia no Japão. Então, enquanto, quem sabe, alguns estarão meia-noite dormindo, outros estarão ao meio-dia almoçando no outro lado do mundo. Os fusos horários diferentes vão fazer com que muitas pessoas sejam pegas nesse momento em atividades totalmente diferentes. Sim. Por isso que a Bíblia diz, 2 estarão no campo, 2 estarão numa cama,
Isso. Dois vão estar trabalhando, dois vão estar dormindo. É verdade. Então a Bíblia mostra essa diferença para que ninguém seja pego de surpresa. Porque senão, se fosse todos no mesmo horário, digamos, todo mundo tivesse o mesmo fuso horário, tal hora vai ser todo mundo está na igreja, digamos, 8 horas do culto. Todo mundo a maioria vai estar na igreja. Não, não é. Né? Muitas pessoas vão ser pegos em situações totalmente inusitadas da vida, alguns dormindo, outros, quem sabe, brincando, outros praticando qualquer outra atividade, e será naquela hora que Jesus vai voltar para uns e para outros. E vai abalar o mundo, né, pastor? Com certeza. Porque dentro de famílias, né? Dentro de famílias, às vezes o esposo não é? Subiu para o céu, a esposa ficou vice-versa. Filhos né? que mamam, né? Por exemplo, crianças de peito serão arrancadas de suas mães. Isso aí causará um desespero. E muito curioso que eu vi também um pastor falando que ele estava ministrando em Londres, né? Num seminário lá sobre escatologia, e chamou muito a atenção dele que surgiu naqueles dias em que ele estava ministrando lá uma matéria das empresas aéreas de lá, né? E eles anunciavam na manchete que a partir de então, era proibido colocar 2 pessoas cristãs comandando um avião, pilotando um avião. Por quê? Porque isso, talvez... Precaução. Né, precaução, porque eles já imaginam que algo pode acontecer, né? Que algo vai acontecer. E mesmo os que não creem, tem que isso é bastante superlativo, não é uma coisa real, porque a avaliação humana de um ser cristão, outro não ser, Deus conhece o coração. É verdade. Aparentemente a pessoa pode até não ser, mas quem diz que aquela pessoa, tendo fé, crendo, a Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem diz que, quem sabe, os dois não creem na hora e não sejam arrebatados, ou tenham já uma experiência com Deus, mesmo não seja manifesta essa experiência. Então, o arrebatamento, deles, né? a vinda de Jesus e a morte do ser humano é algo que só a eternidade vai revelar. Só Deus sabe quem realmente tem a condição de estar preparado para o arrebatamento. E é importante, né, pastor, destacar essa questão da morte física nos dias de hoje, né? Exato. A morte terrena. Porque tem muitas pessoas, até dentro da igreja, ou filhos de pessoas da igreja, que diz: não, mas eu quero me preparar, depois vou ter oportunidade, quero viver a vida agora, quero aproveitar, né, essa vida terrena, o pecado agora, as coisas boas aí que o mundo oferece, e daqui um tempo mais, daqui uns anos, eu vou me preparar para o arrebatamento, ou para subir para o céu com Jesus. Só que para muitos Jesus está voltando diariamente, a cada né? dia, a cada momento. Se formos ver no mundo, não sei quantas pessoas, milhares de pessoas morrem no mundo diariamente, né? A cada minuto. Então, tem pessoas que não vão ter esse tempo, né? verdade. E acontece isso todos os dias. Então, precisamos estar preparados e aguardando, esperando a vinda de Jesus todos os dias, né? E vamos pontuar rapidamente aqui alguns sinais. Né? Vamos falar primeiramente alguns sinais que Jesus falou no sermão profético de Mateus 24, até para ganharmos tempo. E depois outros sinais que são do nosso dia a dia hoje, que a gente está visualizando diariamente nas notícias, no nosso dia a dia, no nosso vai e vem, no ir no comércio, no ir no banco, em qualquer situação. Então Jesus começa falando de falsos cristos, e depois no verso 11, falsos profetas. Quantos surgiram até hoje? Tem uma infinidade. Você pode, e há muito tempo, né, pastor? Se agora, mais recentemente, que eu falo sempre daquele de Curitiba ali, o Henri Cristo, que tem página na internet, tem as discípulas dele. Ficou famoso, né? Ficou famoso nas redes de televisão, dando entrevistas, né, dizendo que o seu pai o tinha enviado. Até anotei aqui os sites www.henricristo.org.br, .net.br. Teve Nostradamus, um falso profeta, Maitreya, que hoje a página de Maitreya, se você pesquisar em qualquer site de pesquisa, de busca, tem mais de 1 milhão de páginas falando de Maitreya, que é o preparador, o precursor do anticristo, em várias figuras, em várias pessoas, né? Então esse é um sinal já acontecido e que vem acontecendo ao longo dos tempos. Guerras e rumores de guerras, nem se fala. Toda hora tem alguma eclosão de conflito em vários países, em vários continentes. Sempre, agora estamos ultimamente vendo essa guerra da Ucrânia e da Rússia, e sempre vai ter, e cada vez que se aproxima a volta de Jesus, quanto mais perto fica, mais rumores e mais guerras e mais tratativas de paz e acordos de paz vão acontecer.
Fome e miséria. No verso 7, Jesus fala de fome e de miséria. Fome e miséria é algo que a gente visualiza no dia a dia. Não precisa ser num país pobre, não precisa ser num país paupérrimo como a Índia, como alguns países da África, onde a fome, infelizmente, mata milhares por dia. Mas na nossa cidade, nas nossas cidades, mesmo sendo um país rico como o Brasil, sendo um estado do Rio Grande do Sul considerado celeiro do Brasil, nós temos em todas as cidades algum bairro, alguma vila com miséria, com pobreza. Ainda ontem alguém falava de pessoas mexendo no lixo, procurando o que comer aqui em Santa Rosa. Sim. Não vamos longe. Então a fome e a miséria está, infelizmente, passando por muitos lugares como um sinal da vinda de Jesus. Jesus falou no verso 7 de pestes, pestilências. Se nós voltarmos atrás um pouquinho, há pouco tempo atrás, não precisa ir muito longe, a doença mais temida e a doença que assustava todo mundo, sem cura, sem nenhum prognóstico de cura, era o câncer. Mas depois do câncer veio AIDS, veio o vírus Ebola, veio o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de Down, síndrome de West, gripe suína, H1N1, e agora veio a Covid, e estão vindo outras pestilências, epidemias, pandemias. Tem algumas, inclusive, que a Organização Mundial da Saúde não detectou, ainda não diagnosticou, não tem nem nome, mas são doenças raras, que são chamadas doenças raras, que estão no mundo, que ainda não tem nem nome, nem medicamento, nem cura. Então vocês vejam que as pestes, as pestilências estão invadindo a humanidade. Tudo, claro, que a gente sabe que é consequência do pecado. Depois Jesus fala no verso 7 ainda dos terremotos. Não dá tempo de falar aqui da escala dos terremotos, mas nós temos uma planilha com o número de terremotos século por século. Desde o século I. Só no século XX, no século passado, aconteceram mais terremotos que em todos os 19 séculos anteriores somados juntos. Se você somar os terremotos dos 19 primeiros séculos, no século XX aconteceu mais que em todos os 19. E no 21 agora, já quantos aconteceram? Então, terremotos também é um sinal que já aconteceu. Outro sinal depois que Jesus fala no verso 10, escândalos e traições. Nossa. Quanta coisa. As traições hoje em nível comercial, em nível político e no nível conjugal, matrimonial, no nível eclesiástico, em qualquer área hoje você vê traições. Você vê escândalos, escândalos políticos, corrupção e tanta coisa. Depois Jesus fala multiplicação da iniquidade e esfriamento do verdadeiro amor. Também nunca se viu tanto o amor esfriando e tanto a iniquidade se multiplicando. E se você falar iniquidade, não é só o pecado, que é aquele pecado que a Bíblia menciona como, por exemplo, o adultério, a fornicação, outras abominações que Deus realmente abomina como pecado, mas a iniquidade fala de tudo que está girando em torno do pecado ou levando a pessoa a ser atraída pelo pecado. Hoje, por exemplo, você fala de pedofilia, que é o sexo com crianças. É uma das penas, eu acho que mais pesadas do Código Penal, mas cada vez parece que aumenta mais. Não adianta ter uma pena de prisão, de reclusão. Os pedófilos estão aí com sites, com redes de distribuição de vídeos dessa área, não tem um controle, a zoofilia, que é o sexo com animais, isso tudo faz parte da multiplicação da iniquidade. É verdade. E toda essa gama que envolve não só a questão da sexualidade, mas a pornografia, a drogadição, a jogatina, os jogos de azar e tantas outras coisas influi e está envolto nesse aumento da iniquidade. Depois Jesus fala ainda coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Hoje tem um monte de sinais aparecendo que os astrólogos, astrônomos estão aí, preocupados com coisas que aparecem de repente no céu. Uns dizem que é asteroide, outros dizem que é apenas um cometa, outros dizem que foi alguma coisa que caiu na Terra, um meteorito. Não, mas são sinais bíblicos que acontecem. A própria NASA a própria procura, pela NASA e por outros órgãos de que haja vida em outro planeta. Essa
questão de uma busca, parece que incessante, querendo descobrir o que há nos outros planetas, né? Tudo envolve essa questão de sinais da vinda de Jesus. Jesus fala também de angústia das nações e catástrofes da natureza. E aí vem as secas, as estiagens, que tivemos esse ano inclusive, as inundações, as enchentes, os furacões, os tornados, os tufões, os tsunamis, os maremotos, os vendavais, os granizos, uma pedra de granizo maior que uma laranja, você viu agora há poucos dias, coisas que nunca tinha se visto. Granizo sempre era miudinho, era pedrinha pequena. E inclusive uma desordem, né? Porque em lugares que era seca, está chovendo muito, onde chovia mas essa muito desordem, seco, Ivoline, né? essa desordem do clima, isso já é um outro fator, que é o aquecimento global. Também. É o rompimento da camada de ozônio, que causou o tal do buraco negro na atmosfera, comprovado cientificamente, e esse aquecimento global isso é biblicamente previsto também, porque nós ainda falamos hoje, né, que vai ter vai ser criado os novos céus e nova terra, e a Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. Como é que Deus vai queimar toda essa terra velha, esse céu antigo, e vai fazer tudo novo? Justamente através do calor do sol. Cada vez vai aumentar mais o calor do sol, porque isso está biblicamente comprovado, que esse rompimento da camada de ozônio, nós que moramos, né, você sabe, você nasceu em Vacaria, nós que moramos numa cidade fria como era Vacaria, quando eu cheguei em Vacaria em 86, todas as noites, em pleno verão, era frio, tinha que se tapar de cobertor. Hoje o clima de Vacaria já é totalmente ameno, não tem mais aqueles frios, de vez em quando, a cada 15, 20 anos dá uma nevezinha lá, mas é muito raro, né? Porque mudou o clima do planeta devido a essa questão, que é também um sinal da vinda de Jesus. Agora, outros sinais além das catástrofes da natureza, que aqui nós vamos entrar numa área mais espiritual. E a Bíblia fala também no Mateus 13:12, irmão contra irmão, filhos contra pais, a rebeldia total dos filhos aos pais hoje, que é difícil hoje um pai criar um filho, né? Os pais criarem filhos dentro do temor do Senhor, dentro de uma educação familiar, que era aquela que nós tínhamos na nossa infância, de pedir a bênção pai, a bênção mãe, de ter uma refeição conjunta ao redor da mesa, de ter um momento de oração, um culto doméstico. Isso hoje é raríssimo. Verdade. É raríssimo. As crianças hoje estão sendo levados por um espírito de desobediência, de rebeldia, que é bíblico. Filhos contra pais, irmão contra irmão, falsas doutrinas, falsas seitas, o avanço da ciência e da tecnologia, que Daniel previu em Daniel 12, verso 4. Esse avanço da ciência e da tecnologia é um dos grandes sinais. Quando é que nós pensávamos um dia estar falando aqui no podcast e sendo acompanhado ao vivo, em tempo real, por todo milhões mundo, de pessoas no mundo inteiro, onde estiver um sinal da internet? É verdade. Quando é que nós pensamos que com um aparelhinho de celular você ia fazer uma chamada de vídeo aonde a pessoa estiver, em qualquer lugar do mundo, e conversar online, pessoa, né? Tempo real? O que é isso? Aumento da ciência. Quando é que se pensou hoje em uma pessoa ir no cardiologista, ter um problema cardíaco, fazer, quem sabe, uma ponte safena ou qualquer outro procedimento cardiológico, e o médico colocar um chip e, por esse chip, monitorar o paciente aonde ele estiver? Não precisa ir no médico. Tecnologia, hoje, né? É tecnologia, a pessoa é monitorada. Os caminhões de frotas, os ônibus de frotas de empresas são hoje acompanhados em tempo real por satélite. Onde estiverem, você quer bloquear um caminhão na estrada, você faz o caminhão parar através do satélite. Isso o que é? Aumento da ciência, aumento da tecnologia. Hoje nós estamos vivendo um mundo tecnológico. Isso tudo comprovadamente sinal da volta de Jesus. Agora, o avanço da ciência vai além disso, né? Já tivemos o clone da ovelha Dolly, já tivemos agora a tentativa de clonagem de células tronco, né? Isso aí tudo, a ciência está cada vez se aperfeiçoando mais. Hoje os médicos, a medicina, a ciência, tem uma infinidade de coisas que estão provando essa questão da ciência, do aumento da ciência. Mas o que mais me impressiona são as ciências tecnológicas, as ciências da informatização, e hoje esse mundo globalizado que nós vivemos. Por que isso me impressiona? Porque vai ser a forma como o anticristo vai dominar a Terra. É verdade. Vai ser a forma. O anticristo vai ter duas formas de dominar todo o planeta Terra.
Primeira forma, as vias de abastecimento, que são os produtos que todos nós precisamos de primeira necessidade, roupa, comida, calçado, né? E essas vias de abastecimento ele vai ter o controle total. E, em segundo lugar, o controle tecnológico, né? Que a própria Bíblia diz que o que for dito dentro de casa será espalhado no telhado, ou seja, é um Big Brother mundial. Todos vão ser vistos e fiscalizados 24 horas por dia para o anticristo. Né? Inclusive, já tem projetos de que as televisões venham, né? Não sei em que época isso, venham já com câmeras embutidas nelas, sem que ninguém saiba. A pessoa está assistindo, mas também está sendo assistida. A pessoa realmente está sendo capturada a sua imagem, tudo que faz dentro daquele ambiente, por alguém ou por algo, por um núcleo que vai captar essas imagens para um diretório mundial, chamado Diretório Mundial do Anticristo. Tudo isso, ciência e tecnologia. Né? E antes de entrar num outro sinal espiritual, que é a apostasia, falando ainda de controle da ciência, eu lembro muito bem, em 1976, foi criado em Bruxelas, na Bélgica, o Código de Barras. Até 1976, queridos ouvintes, não existia Código de Barras. Eu lembro-me que eu ia no supermercado na minha adolescência, a moça lá do caixa tinha uma caixinha registradora que ela tinha que digitar o preço de cada produto, etiquetadinho ali, era digitado. Não tinha nenhum sistema eletrônico. Sim. Em 76, a EAN, lá com sede em Bruxelas, na Bélgica, criou um sistema solicitado por um conglomerado de países, que depois se tornou o Mercado Comum Europeu, né, para criar um código para cada produto industrializado no mundo. No mundo. Então, em 76 foi criado o Código de Barras, e em 76 cada país recebeu o seu código. O código do Brasil, naquela época, foi 789 e é até hoje. Então, todos os produtos normais têm um código com 13 dígitos. 13 dígitos. E esses 13 dígitos têm os primeiros 3 números, o número do país. Por exemplo, qualquer produto fabricado no Brasil, que você pegar aí, tem 789, são os primeiros dígitos. Os 4 dígitos seguintes são o código do fabricante. Por exemplo, a Nestlé do Brasil tem o código 1000. Então, todo produto da Nestlé, como Nescau, Neston, qualquer outro produto da Nestlé vai ter 789, depois 1000, que é o código do fabricante, e depois os outros números identificam o produto, e ali consta todas as características do produto daquele código, e o último dígito, chamado dígito de cálculo algoritmo, que dá exclusividade ao produto para que não haja ambiguidade, não haja nenhum número repetido no mundo inteiro. Cada país tem o seu número. A partir daí, cada produto é controlado. Hoje até um irmãozinho que tem uma fabriquetinha de erva mate no interior, um soque de erva, como a gente costuma dizer, se ele não tiver o código de base, não consegue comercializar. Uma agroindústria que fabrica lá sua geleia, sua chimia, o salame, lá, qualquer produto agroindústria, se não tiver código de barras, não pode ser comercializado. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que se filiar em cooperativas para ter uma marca, para ter um registro, para ter um código de barras para poder vender no mercado. Já é um certo controle. E aí, o que diz a Bíblia? Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver o número da besta. Aí chegará o tempo em que o anticristo vai exigir que todos que viverem na tribulação tenham esse número para poder comercializar. E aí haverá o controle total para que as pessoas possam comprar e vender. Isso depois da vinda de Jesus. Depois do arrebatamento da igreja. E aí, como sinal ainda do arrebatamento, antes do arrebatamento, a apostasia espiritual, que é hoje um sinal bíblico para a igreja. Temos a apostasia teológica, a apostasia moral, a apostasia espiritual, né? E hoje, infelizmente, muitos, como a Aine disse, muitos pastores que criam na vinda de Jesus não creem mais, apostataram da fé. Apostataram da fé. Então, são muitos sinais, e dos sinais principais, o maior de todos, Israel, a figueira. Falamos sobre Israel, né? Quem vai a Israel, como nós já fomos 2 vezes. É o termômetro, né? É o relógio de Deus para a humanidade. É o relógio de Deus. Verdade. E, inclusive, pastor Ivonildo, você esteve em Israel e nós conversávamos com o Clério, né, que é o dono da Sion Tour, sobre isso.
no podcast passado, e ele nos falou algumas coisas que ele visualizou lá como um grande sinal, né? Mas eu penso assim que cada um tem a sua experiência, né? Qual foi a tua experiência estando lá em Israel, algo que você olhou assim e você disse, meu Deus, realmente isso é um sinal da volta de Cristo? A Menorá, o castiçal de 80 quilos de ouro que está pronto lá na praça, no pátio do Muro das Lamentações, dentro de uma cúpula de vidro, vigiado 24 horas por milhares de câmeras. Está ali uma Menorá, que é um castiçal, é um candelabro de 7 hastes de ouro maciço, 80 quilos de ouro, está pronto para ser utilizado no terceiro templo. Nós sabemos que o segundo templo, o templo de Salomão, foi destruído, né? E o terceiro templo será reerguido, e a Bíblia diz em Tessalonicenses, que você citou aí, quando Paulo fala da vinda do iníquo, que é o anticristo, diz que ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Quando isso acontecer, é durante a tribulação, a igreja já foi arrebatada, mas vai ter um templo construído no local do antigo templo, onde hoje é a mesquita do Domo da Rocha, né? Lá no Muro das Lamentações, vai ter um novo templo ali, e dentro desse templo vai ter esse castiçal de ouro que está pronto já. Então, se o castiçal já está pronto e outros objetos do templo já estão prontos, fabricados, apenas esperando a construção do templo, é sinal de que Jesus volta logo. Que porque é a construção de um templo, né? Porque, não, eles têm uma tecnologia em Israel tão avançada que eles dizem lá, os rabinos, que em 6 meses eles reconstroem o templo. Estamos vendo aqui a construção da loja Havan, hoje é tudo pré-moldado. Em 2, 3 meses muito eles levantam. Rápido. Em 2, 3 meses eles levantam um edifício enorme e aprontam. A tecnologia hoje é muito rápida. É verdade. Das construções. Então é sinal que Jesus vem em breve. É verdade. E agora entrando nesse assunto do arrebatamento, né? Como que vai se dar, assim? Eu sei que muitas pessoas estudam sobre esse tema, mas muitas pessoas também têm muita curiosidade, né? Não sabem quais as etapas, como é que vai ser. Então, antes de entrar no arrebatamento, sobre ainda dos sinais, falando de Israel, né? Temos alguns sinais importantes que já aconteceram de Israel. Por exemplo, a restauração do Sinédrio. O Sinédrio que julgou Jesus lá no início com Pilatos, foi depois extinto, abolido. Ele agora, novamente, em 1900, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, em 2006, né? Dia 9 de fevereiro de 2006, foi restaurado o Sinédrio. Isso é um outro sinal para Israel, totalmente bíblico. Mais alguns sinais da vinda de Jesus com relação a Israel. Projeção internacional de Israel. Hoje Israel é um país, por menor que seja o tamanho do estado de Sergipe. Muito pequeno, né? Pequenino, mas tem uma projeção internacional e é respeitado pelas grandes potências do mundo. Né? A projeção internacional. Projeção do Oriente Médio no cenário mundial. Tá? Tudo isso, nós estivemos na Turquia agora. A Turquia tem um papel muito importante nisso, porque ali no Estreito de Bósforo, a Turquia tem uma cidade chamada Istambul, que é a única cidade que está nos 2 continentes. Uma parte na Ásia e uma parte na Europa. E o Estreito de Bósforo, que divide esses 2 continentes, é praticamente a porta de entrada para o mundo oriental e para o mundo ocidental. E eles têm ali um controle que eles podem fazer com que qualquer guerra que venha a ter ou que venha a existir, eles têm poder ali de deixar passar ou não deixar passar. Então, essa projeção do Oriente Médio é muito importante, e isso incluindo também a questão dos árabes, né, que vai ser depois, nós vamos saber, depois da Batalha do Armagedon. As lutas trabalhistas, as greves e o colapso financeiro mundial. Isso é tudo sinal que vai acontecer e já tem acontecido em alguns lugares. Outra coisa importante que vai acontecer e está acontecendo como um sinal que antecede a vinda de Jesus. Isso para nós é preocupante. O demonismo e a feitiçaria em grande profusão. É verdade. O que tem aumentado, minha gente, de bruxo, de feiticeiro, de demônios, de igrejas, né? Própria igreja, Church of Satan. Pesquise na internet, Church of Satan, a igreja do diabo, a igreja de Satanás, onde tem uma Bíblia satânica escrita por Anton Szandor Lavey. Uma Bíblia que é considerada um dos livros mais vendidos do mundo, a Bíblia satânica, em alguns lugares mais do que a Bíblia cristã. Então tem crescido o demonismo e a feitiçaria. Importante falar, né, que tem pessoas destas seitas, né,
que o filho nasce, eles já encaminham para escolas, né? Para os filhos serem treinados desde bebês nesse sentido, né? E por último aqui, o grande retorno dos judeus da Terra Santa. Ano após ano, os judeus voltando. Acontecendo todos os anos, voltando, com cumprimento da profecia do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37, né? Que nós já vimos. Tá? E dentro do plano governamental e do plano institucional mundial, o movimento Nova Era, que surgiu em 1975 e já em 76 surgiu o Código de Barras, e hoje o movimento Nova Era é um movimento preparatório para o governo do Anticristo, composto por 13 itens. O plano, que era plano secreto, que hoje não é mais secreto, da Nova Era, tem 13 itens, e o 9, que me preocupa muito, né, que fala que os cristãos serão desacreditados e eliminados. Tá? E também o item de número, deixa eu ver aqui, que fala das famílias, que as famílias serão eliminadas. Né? Então está tudo 9, né? Que fala que as famílias serão eliminadas. Então o mundo todo está se preparando para essas questões que Satanás, através do anticristo, vai tentar de todas as formas destruir a família, destruir a principal criação de Deus, que é a família. Agora vamos para o arrebatamento, né? Como vai ser o arrebatamento? Alguém tem muita dúvida, tem muita gente que não entende essa doutrina do arrebatamento da igreja ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse ensino está bem explicado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, né? E também em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 em diante. Vou ler aqui 1 Tessalonicenses. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido, com a trombeta de Deus, com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ponto e vírgula. Depois, vírgula, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, juntamente com eles nos ares, a encontrar com o Senhor nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então tem muito hino, já vi muita gente cantar hino, até pregadores aí pregar que nós vamos ouvir a trombeta. Não, a trombeta não vai ser ouvida pelos vivos. É verdade. O texto é claro: a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Ponto e vírgula. Depois, esse depois é um interregno de tempo, depois os que estiverem vivos serão transformados. E o tempo da transformação é tão rápido que a Bíblia chega a usar a expressão num abrir e fechar de olhos. Esse piscar de olhos é milésimo de segundo, não dá tempo de ouvir trombeta num piscar de olhos. 3 milésimos de segundo, não dá tempo. Hoje. Então, a trombeta é para a ressurreição dos crentes mortos, ou seja, dos que dormiram em Cristo. Agora, pastor Ivonido, só dentro desse assunto, algo que me chamou muito a atenção lendo sobre isso, e aí entra o poder de Deus, né? Nós servimos a um Deus muito poderoso, né? E a nossa mente é tão limitada que a gente não tem noção do poder de Deus. Que lindo que vai ser, né, nessa primeira, na ressurreição dos mortos, né? Primeira ressurreição. Pessoas que morreram, por exemplo, no mar, né? A própria Bíblia diz: o mar dará os seus mortos, né? Só que quando a Bíblia diz, só para, não é corrigindo, mas apenas para complementar, quando a Bíblia diz o mar dará os seus mortos, é lá no juízo final. O juízo do trono branco, que são os ímpios mortos. Mas vai acontecer claro que também isso, os né? salvos que morreram no mar ou que estiverem... Quem sabe alguém que morreu nunca foi encontrado o corpo. São raros os casos, mas tem alguns. Sim. Ou que algum bicho engoliu, vai surgir um corpo glorificado. Exatamente. Não é aquele corpo lá que vai ressuscitar. Não importa até como aconteceu a morte. Até porque aquele corpo lá, a maioria deles já não existe nem pó mais. Não tem mais nada, mas vai ter um corpo glorificado. Vai ser uma ressurreição de um novo corpo. Semelhante ao corpo de Jesus. Que lindo o poder de Deus, né? Com certeza. Claro que com as mesmas características que a pessoa tinha. Tanto é que nós vamos nos conhecer no céu, porque mesmo num corpo glorificado, teremos as características
que possuíamos na nossa humanidade. Por isso que tem até um cântico que diz: eu verei meu pai, verei minha mãe, eu verei Moisés, eu verei Abraão. Isso é uma dúvida de muitos, né? Será que eu vou morrer e quando eu for para o céu eu não vou reconhecer as pessoas? Vamos nos conhecer, né? Vamos ver Jesus, vamos ver todos face a face, só sem aquela sentimento emoção humano, né? Ou aquela questão de vínculo humano. Ninguém vai saber que era esposo, ou era esposa, ou era pai, ou era mãe, ou era filho, ou era neto, não. Não tem essa colocação de você, que saudade do meu pai, vou lá abraçar ele. Não, você vai saber quem é, vai ver, pode ver de perto ou de longe, vai saber que é, mas também não vai ter remorso por alguém que não está lá. Não vai ter lembranças. No céu não tem nada disso. É verdade. Vai ter o pleno conhecimento, a plena consciência, mas sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento familiar, sem nenhum sentimento amoroso. Serão todos nivelados ao mesmo tipo de corpos glorificados, semelhante aos dos anjos, que não têm esses sentimentos. Assim como os anjos são assexuados, não possuem nenhuma, né, não vai ter sexo masculino e feminino, serão todos corpos glorificados, com a característica que identifica como era a pessoa. Que lindo. E será um lugar maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. Porque às vezes falando assim parece, mas como que vai ser, né? Mas será um lugar lindo, maravilhoso. Hoje teremos paz, alegria, falar, né? Felicidade. Hoje não dá tempo de falar, mas se um dia nós formos falar sobre a Nova Jerusalém, que tem as dimensões na Bíblia, as ruas de ouro, os muros de jade, já dá para ter uma ideia de como vai ser maravilhoso. E lembrando também de que por mais que nós nos aprofundássemos nesse assunto, existem mistérios que só no céu vão ser revelados. Não adianta a gente querer entender, né? Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a vós e aos vossos filhos, porém tem coisas que não são reveladas. Mistérios, coisas né? que são só a eternidade vai revelar. O que mais que gostariam de perguntar para a gente continuar? Né? No arrebatamento, assim que os mortos serão ressuscitados. E após, então Deus vem buscar a igreja. Então, né? vamos cronologicamente, passo a passo. A trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar e sobem num corpo glorificado até os ares. Aí depois, nesse meio tempo, os vivos, crentes, salvos, serão transformados num abrir e fechar de olhos e sobem, como diz o texto de Tessalonicenses, a encontrar com eles nas nuvens. E aí Jesus não vem na terra. No arrebatamento, Jesus não desce na terra, Jesus não pisa na terra, Jesus vai reencontrar conosco nos ares. É como eu faço sempre a comparação do encontro de Rebeca com Isaac. Rebeca tipificando a igreja, Isaac tipificando Jesus, e o Eliezer, o mordomo de Abraão, tipificando o Espírito Santo. O encontro de Isaac com Rebeca não foi na casa de Isaac nem na casa de Rebeca, foi no meio do caminho, foi no campo. E então vai ser assim com Jesus e a igreja. Jesus o noivo, a igreja a noiva, não vai ser nem no céu o encontro nem na terra, vai ser nos ares, num estado intermediário, onde nós subimos, arrebatados ou ressuscitados, e Jesus vem até os ares e o Espírito Santo conduz a igreja, que é o aio, para encontro com o noivo, e aí vão para as bodas do Cordeiro. Essa vai ser a etapa como vai acontecer. Então, a segunda vinda de Cristo, ou o arrebatamento da igreja, é mencionado mais de 300 vezes só no Novo Testamento. Nas epístolas de Paulo, cerca de 50 vezes menciona o arrebatamento da igreja. Epístolas inteiras, como 1ª e 2ª Tessalonicenses, bem como os capítulos de Mateus 24 e Marcos 13, são totalmente dedicados a esse assunto, por isso é uma das doutrinas mais importantes de todo o Novo Testamento. E como nós podemos ter certeza de que isso é verdade? Que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja. Primeiro, porque Jesus afirmou que voltará. E ele não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. É verdade. Ele afirmou, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus sempre afirmou que voltaria. Quando os anjos viram Jesus sendo assunto ao céu após 40 dias da sua ressurreição, antes do Pentecostes, os homens ficaram olhando, os anjos desceram e perguntaram: por que vocês estáis olhando para cima, varões galileus? Esse mesmo Jesus que dentre vós
recebido em cima no céu, há de vir outra vez da mesma forma como o vistes ir. Os anjos deram testemunho que Jesus voltará. Os escritores da Bíblia, em vários textos, dão testemunho de que Jesus voltará. Os sinais que nós mencionamos há pouco, são sinais evidentes que Jesus voltará. O testemunho que mensalmente nós citamos, lemos e damos no culto de ceia do Senhor, afirmando, lendo, anunciando a morte do Senhor até que venha. Se até que venha, porque ele vai vir, né? São certezas da vinda de Jesus. Para que Cristo vai vir? Para que ele virá? Primeiro, virá para levar sua igreja para si. Segundo, virá para consumar a salvação e a redenção total dos seus. Terceiro, para glorificar aqueles que são seus. Quarto, para reconhecer publicamente os que foram comprados pelo seu sangue. Quinto, para, depois da tribulação e no início do milênio, prender Satanás por 1000 anos. Sexto, para recompensar a todos no tribunal de Cristo. Sétimo, para ser glorificado pelos seus. Oitavo, para ser admirado pela sua igreja como noivo amado. E por último, para revelar mistérios que tanto nos intrigam, que a Aine falou há pouco, coisas que não são reveladas e que nós lá vamos descobrir, vamos ver e vamos entender. Então é assim que será a volta de Jesus. É claro que, eu já falei, nós temos várias teorias e correntes teológicas diferentes, mas a cronologia dos fatos será essa: o arrebatamento dos mortos em Cristo, que ressuscitam, os vivos que são arrebatados. Vamos em direção a um local que ainda não é a Nova Jerusalém, ainda não é o estado final, vai ser um local intermediário nos céus, obviamente, onde será as bodas do Cordeiro. Antes das bodas do Cordeiro vai ter o tribunal de Cristo. É muito importante. Que é o julgamento das nossas obras como cristãos. E que o apóstolo Paulo fala que a obra de cada um pode ser feita em 6 materiais diferentes: madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Os 3 primeiros inflamáveis, que quando passar pelo fogo se queimam. Os 3 últimos, passando pelo fogo, são purificados e têm um grande valor. Por isso, quem tem uma obra feita para Deus, mal feita ou feita não com o propósito devido ou com a intenção que deveria fazer, vai se queimar. Essa pessoa só vai ser salva sem galardão. Quem fez uma obra de prata, ouro ou pedras preciosas, essa pessoa terá um galardão, vai ser avaliado no livro das obras, no tribunal de Cristo, e vai ser então vai ser galardoado aquele que vai ter a recompensa, a coroa da recompensa pelas obras. Então isso vai ser antes das bodas. Aí começam 7 anos de bodas do Cordeiro no céu, e enquanto na terra 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de grande tribulação, porque quando chegar na metade dos 7 anos, que o mundo todo que estava naquele caos do arrebatamento, né? Como nós dissemos antes, no arrebatamento vai ter carros se chocando, ônibus despencando, porque o motorista era salvo, foi arrebatado. Quem sabe piloto de avião salvo que foi arrebatado, vai ter avião caindo. Vai ter muita tragédia na terra, acidente, comoção, gente desaparecendo de hospital, gente desaparecendo dos braços da mãe. Vai ser terrível. Então vai chegar o anticristo como o salvador da pátria. O anticristo vai aparecer como aquela figura mundial, como aquele líder governamental, político, que vai conduzir o mundo todo para uma paz aparente. Esta paz vai durar 3 anos e meio. Na metade dos 7 anos, o anticristo mostra as garras, rompe o pacto com Israel que ele tinha feito, e aí começa a grande tribulação, a perseguição total aos judeus, e principalmente a alguns cristãos que porventura não subiram no arrebatamento e que pagarão com a vida se quiserem ser salvos durante a grande tribulação, e serão torturados e mortos. Aí chega no final dos 7 anos, terminando as bodas do Cordeiro no céu e a tribulação na terra. Nesse final vai ter uma grande guerra, chamada Batalha do Armagedon, onde um conglomerado de nações árabes, lideradas por Rússia e outros países, se levantarão contra Israel e estarão guerreando contra Israel. Hoje, quando fomos em junho agora a Israel, vimos lá o Vale do Armagedon,
Vale de Jezreel, né, onde vai ser o início dessa batalha. E no final dos 7 anos, Jesus então desce sobre o Monte das Oliveiras, que vai se fender de alto a baixo, formando o Vale de Josafá, e Jesus dá vitória a Israel. Israel vence essa batalha. Logo em seguida, então, começa o julgamento das nações. Antes de iniciar o milênio, tem o julgamento das nações, onde Jesus vai separar as nações ovelhas das nações bodes. Nações ovelhas, as que foram amigas e apoiaram Israel, e as nações bodes, as que não foram contra Israel, que serão já lançadas no lago de fogo, e inicia daí 1000 anos de paz, um reinado milenar, onde haverá vida normal na terra para as nações ovelhas, que vão ingressar no milênio, para os remanescentes de Israel, e a igreja estará nesse tempo na Nova Jerusalém, em cima da Jerusalém terrestre, né, sendo esse milênio governado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, com a igreja, tendo um milênio de paz, sem ferocidade dos animais, sem pecado, sem malignidade. Vai nascer muita gente no milênio, vão plantar, Como vão era colher. no princípio, né? Isso é um outro assunto que é para o final, que não tem tempo de falar. Quem é hoje. que vai lutar na guerra do Armagedon? Nações contrárias a Israel, árabes e outros que se unirem a eles. Israel e nações contrárias. Não, Quem? contra Israel. Todas as nações contra Israel. Entendi. Contra Israel. As que hoje são contrárias e algumas que vão se unir a elas, né? Como Israel é importante, né? Por isso que eu digo que é o relógio de Deus. Bíblico, em todas as questões, né? Até escatologicamente falando, né? É o relógio de Deus para toda a humanidade. É o povo escolhido por Deus. E por isso que já tem tantos países contra, né? Já é um preparo, né? Muitos já países com raiva, né, da nação de Israel existe hoje, né? Muito indício já. Tanto essa faixa de Gaza lá, que esse conflito diretamente, né? Muita gente apoiando os palestinos contra Israel, nações por trás comandando aquilo ali. E sem Israel, foi falado até no outro podcast sobre isso, sem Israel fazer nada contra essas nações, né? Israel está num espaço pequeno ali, né? Exato. Cercado por inimigos da nação de Israel, sem eles fazer nada contra. Mas são ainda perseguidos por serem o povo de Deus, né? Quando a gente fala do julgamento das nações ovelhas, por exemplo, o Brasil. Vamos falar da nossa nação. O Brasil é considerado a nação ovelha. Sim. Porque o Brasil sempre esteve ao lado de Israel. Foi um brasileiro, foi um gaúcho, né? Um alegretense chamado Oswaldo Aranha, que na reunião da ONU em maio de 48 deu o voto de Minerva para Israel se tornar nação novamente. E aí lá em Gênesis tem uma promessa de Deus para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão, fala da descendência de Abraão, Israel é a descendência física de Abraão, terrenal. Então toda a descendência de Abraão que está inserida hoje em Israel, Deus prometeu abençoar quem abençoasse. E o Brasil tem sido até hoje poupado. Isso é Deus bíblico. tem guardado o Brasil porque o Brasil está debaixo dessa bênção. Querem anular essa bênção, querem mudar essa bênção, querem aí transtornar essa bênção, fazer o Brasil se tornar contra Israel, mas Deus não vai permitir isso. Eu creio que Deus não vai permitir isso. O próprio Estados Unidos, né, pastor? É o Também. maior aliado de Israel, né? Tanto é que E olha a nação que é. Tanto é que os Nação Estados Unidos é mencionado no Apocalipse. Né? Sim. Quando a Bíblia fala da besta que emerge do mar e da mulher que defende, a mulher ali, tipologicamente falando, é a nação de Israel. É a nação dos Estados Unidos. Olha só. Que defende Israel. E importante, eu acho, para finalizar, né? As horas já passaram também. O importante, né, pastor? Nós falando sobre o céu, né? Sobre o céu, sobre a vinda de Jesus, sobre tudo isso, que é lindo, que é maravilhoso. O céu será algo incrível, né? Sim. Preparado pelo próprio Deus, por Jesus, né? É uma promessa, né? De Jesus: estou indo, né, para os céus para preparar moradas para vocês, né? Então será um lugar maravilhoso. Aleluia. Mas o que fazer para ir para o céu? Nós sabemos, é óbvio, é claro, conhecemos a Bíblia, mas as pessoas que estão nos assistindo, né? Que talvez não são de uma igreja, talvez não foram criados num lar cristão. O que fazer, né? Para ir para o céu? O que fazer para conquistar a salvação em Jesus? Eu vou responder essa tua pergunta citando aqui, né, quem será arrebatado. Quem será arrebatado? Aí você vai avaliar aí a sua situação,
Se você está inserido nesse perfil, você está preparado para subir no arrebatamento. Se você não está, aí no final vou dizer qual é o caminho para entrar, qual é a condição para se tornar um preparado para o arrebatamento. Quem será arrebatado? Primeiro, segundo a Bíblia, os que creem em Cristo e confessam a Cristo como seu único Salvador. Os que ouvem a palavra e creem em Deus. Os que confessam a Jesus como seu Senhor. Os que amam a sua vinda. Os limpos de coração. Os nascidos de novo. Os fiéis. Os perseverantes. A Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. Os que forem como Abraão, ou seja, tiverem a mesma fé do pai da fé que foi Abraão, e os crentes que forem também perseverantes como Simeão, que aguardava ver a salvação e quando tomou o menino Jesus nos braços, disse: agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então essas são as características daqueles que serão arrebatados. Qual deve ser a nossa posição? Devemos amar a vinda de Jesus, devemos aguardar, anelar ansiosamente e esperar por Ele. Devemos desejar ardentemente a vinda de Cristo e também orar diariamente a oração bíblica Maranata, ou seja, ora vem Senhor Jesus. Devemos estar preparados para esse dia, como já disse Evoline antes, para que não sejamos pegos de surpresa. Estai também vós apercebidos, porque numa hora que não penseis, disse o Senhor Jesus em Lucas 12, virá o Filho do Homem. Ser vigilantes, vigiar em todo o tempo, porque nós não sabemos o momento, a hora em que Jesus voltará. Primeiramente seriam essas as características. Depois poderemos falar de muitas coisas desta questão. Mas para aqueles que ainda não têm essa certeza, para aqueles que ainda não têm esta convicção se serão arrebatados, inclusive teve até um filme que foi produzido com o título 2012. Esse filme 2012, até tem alguma anotação aqui, tem uma mensagem que foi para o mundo todo, um documentário, algo que foi uma pessoa que trouxe uma mensagem naquele filme que não foi muito bem interpretada, mas se nós que conhecemos a Bíblia, nós soubermos analisar pelas entrelinhas das profecias e dos ensinamentos bíblicos, nós sabemos que são os sinais sendo mostrados de outra forma, como Jesus vai voltar e como será o arrebatamento da igreja. Como eu disse antes, depois desse arrebatamento, entra em cena uma outra trindade. Hoje nós temos a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Após o arrebatamento da igreja, entra em cena uma outra trindade, o anticristo, a besta e o falso profeta. Uma trindade demoníaca, satânica, que vai governar o mundo. Será triste a terra, né, pastor? Muito triste. Totalmente caótica, triste. Então você, meu irmão, você, meu amigo, que está nos acompanhando nesse podcast, a Bíblia é bem clara, Só existe salvação em uma pessoa. A Bíblia diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens para que devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus, o enviado de Deus, o Filho unigênito, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual a nossa decisão e qual a nossa posição, que eu digo sempre que é a maior e melhor decisão do ser humano, a melhor escolha de qualquer pessoa sobre a terra é escolher aceitar ou crer em Jesus como seu Salvador. Não existe salvação noutra pessoa, não existe outra forma, não existe outra fórmula de ser salvo e de subir no arrebatamento e morar eternamente nos céus. É somente através de Jesus. Não tem outro caminho. Alguém diz: todos os caminhos levam a Deus.
ou todos os caminhos levam ao céu. Não, Jesus disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer ter essa certeza, se você quer ter essa convicção, creia em Jesus Cristo, viva aquilo que Jesus preceitou na sua palavra, obedeça a Deus e a sua palavra, procure viver uma vida íntegra, uma vida fiel, uma vida santificada. Santificação significa separação das coisas que não são os princípios bíblicos fundamentais daquelas que são realmente pecado ou abominação contra Deus. Separe-se dessas coisas e vivam a vida íntegra para Deus, na comunhão do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de dedicação à palavra de Deus e, claro, cada dia todos nós temos que estar vigilantes, nos policiando, porque o autor sagrado diz que o pecado anda ao nosso derredor, procurando, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que ser vigilantes, sóbrios na fé, aguardando a esperança da bem-aventurada vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Amém. E só descontraindo um pouco, como está o seu CPF, né, espiritual? Porque assim como nós temos pendências às vezes na Terra, né, o CPF não pode estar com pendências. Como está o seu CPF espiritual? Será que você não tem aí que regularizar alguma pendência, Inclusive, né? Voline, eu escutei uma vez um testemunho de uma pessoa que ela teve uma visão e viu o livro da vida, né? A Bíblia fala de muitos livros, mas o principal é o livro da vida, que é onde estão registrados os salvos. O nome que estiver, tanto é que Jesus, quando os discípulos chegaram para ele, disseram assim, nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Jesus disse, não vos alegreis por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a principal coisa. Então essa irmã, essa pessoa teve essa visão do livro da vida. E ela conta no seu testemunho que ela observava o livro, né, e o anjo, o ser de branco, lhe mostrava aquele grande livro, e ela via que todos os nomes eram escritos em ouro, as letras em ouro puro, resplandecente. Tinha nomes que eram bem brilhosos, aquele ouro se destacava. Tinha outros quase apagados, e tinha alguns espaços em branco onde não tinha nada escrito. E ela perguntou para aquele ser celestial, o que significam essas três diferenças? Aí aquele ser disse, esses que estão bem nítidos, brilhando, são aqueles que a Bíblia dá testemunho, Jesus dá testemunho, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. São aqueles fiéis, alguns que já morreram na sua fidelidade, outros que continuam vivos, mas fiéis, e o seu nome está escrito. Esses quase apagados são aqueles que um dia estão na igreja, outro dia não estão, um ano estão bem com Deus, outro ano já se desviam, um ano estão, né, fiéis, outro ano já estão virando, né, para outro caminho, como a gente diz na gíria popular. Então são inconstantes, não tem firmeza, às vezes está quase escrito o nome, de repente está quase apagado. E aí o ser disse, esses que estão em branco são alguns nomes que estiveram escritos aqui, foram apagados e nunca mais voltarão a ser escritos. Por quê? Porque morreram sem salvação. Tiveram oportunidade, aceitaram Jesus, tiveram o nome escrito no livro da vida, mas infelizmente pelos seus pecados, pelas suas práticas, deixaram Jesus, abandonaram a sua fé e infelizmente não tiveram oportunidade de retornar, pereceram sem salvação. Então não deixa isso acontecer contigo, valorize o teu nome escrito no livro da vida e seja fiel ao Senhor para ter a certeza da eternidade com Deus. É verdade. Amém. E só para encerrarmos aqui, né, porque as pessoas acho que se perguntam, mas por que Jesus não veio ainda, né? Já se passaram tanto tempo, Deus falou tantas vezes que viria, e é incrível que a nossa população mundial é de 7,9 bilhões de habitantes e estima-se, por uma pesquisa dos Estados Unidos, que dia 15 de novembro de 2022 fechará em 8 bilhões de habitantes a Terra, né? E desses 8 bilhões de habitantes no mundo, estima-se que apenas 2,18 bilhões são evangélicos, são cristãos. Então pensa quantas pessoas ainda não ouviram falar do amor de Deus. Mas não é só por isso, né, Evoline? Isso pode ser uma das razões, embora biblicamente não seja a razão principal, porque Jesus não voltou ainda.
é porque tudo tem tempos definidos por Deus. Quando os discípulos perguntam para o Senhor lá em Atos, né? Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Ou quando acontecerão essas coisas? E Jesus diz assim, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Aí Jesus diz o seguinte, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o papel nosso hoje é pregar. Pregar. Agora, o tempo, está quantos pronto, falta né? para ouvir, o quantos não tem para ouvir, isso aí é com Deus, tá? Até porque nós vivemos dispensações. Já tivemos 5 dispensações, que foram até a da lei. Estamos na 6ª dispensação, que já dura mais de 2000 anos, que é a dispensação da graça ou da igreja. Vai ter um intervalo de 7 anos, que é a 70ª de Daniel, e vai vir a 7ª dispensação e a última, que é a do milênio. Então, aí Jesus disse também, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Pedro enfatiza isso dizendo, irmãos, não sejais ignorantes quanto às coisas de Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é que Deus não... porque Jesus não voltou ainda, ou porque a vinda de Jesus não foi abreviada, quanta coisa poderia ter sido evitada. Não, é o tempo de Deus, deixa o tempo de Deus. Nosso tempo é cronos, é cronológico. O tempo de Deus é kairos, é outro tempo. Então nós temos que deixar as coisas acontecerem no tempo de Deus e estar preparados, seja qual for o tempo. Estejamos vivos ou estejamos depois da morte preparados para a ressurreição. É verdade. Então nos encaminhamos para o final do nosso programa, né? Teria muito mais para falar aqui, porque realmente é um tema muito abrangente. É um tema que tem que ser dividido em vários podcasts. Quem sabe faremos mais podcasts aí para falar sobre esse assunto tão importante. Agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam do início ao fim, deixaram seus comentários, Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Loja Compre Barato, Lojão Pouco Preço, JS Alarmes e HelpTech. Muito obrigada pelo patrocínio de vocês, Deus abençoe a cada um. E até a próxima quarta-feira, né, que juntos estaremos aqui para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela presença. É verdade. Foi uma aula. Desculpe eu não deixar vocês falar quase, eu falei sozinho. Não, mas hoje nós queríamos ouvir, foi uma aula. Eu tomei conta do tempo aqui. Muitos também que tinham algumas dúvidas, eu tenho certeza que aprenderam nesse podcast, foi uma bênção. Claro que o assunto é vasto, né? Mas em outra oportunidade, novamente o senhor vem aí para falar sobre esse tema tão importante e sempre atual, né? Que é a escatologia, né? Atualíssimo. Deus abençoe a todos, um abraço também a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.